A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, neste momento trago mais uma palavra de Deus para nossa meditação. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Quando você faz isso, você está sendo instrumento de Deus para a vida de mais alguém e também anunciando o Evangelho do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 em diante, diz assim: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Meus queridos amados, essa história de Davi, do rei Davi, ele mesmo sendo rei, ele mesmo conhecendo as leis do Senhor, ele cometeu o pecado que a palavra do Senhor diz para nós: não cometerás adultério. E ali o rei Davi viu aquela mulher, a desejou e tomou para si. E ali, por causa deste relacionamento deles dois, ela engravidou. E Davi, para encobrir o seu pecado, mandou matar o seu marido, para que ele não descobrisse que a Betseba estava grávida dele. E ali, meus queridos amados, Davi cometeu este pecado horrível aos olhos do Senhor. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo ungido, ele não foi livre das consequências deste pecado. Porque a palavra de Deus diz que a espada não saiu da casa de Davi. Foi tragédia atrás de tragédia. Mas o Senhor Deus o perdoou ele. Porque Deus enviou o profeta Natã para advertir e repreender Davi. Quando o profeta Natã estava contando uma história para Davi, contando uma história se referindo a ele, o próprio rei Davi. E Davi, ele achava que não era com ele e disse que esse homem merecia ser morto, sendo que esse homem era ele, o próprio Davi. Aí o que é que vai dizer no versículo 7, já do capítulo 12? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Meus queridos amados, Deus o enviou o profeta Natã para dizer a Davi o tamanho do pecado ao qual ele cometeu. Deus disse assim: Davi, eu te ungi como rei. Eu te dei a casa de Israel, te dei a casa de Judá. E não bastasse isso, eu te daria muito mais outras coisas. Mas tu desobedeceu, Davi, a minha palavra. Tu desobedeceu, Davi, o mandamento ao qual eu deixei na palavra. Cometeste o pecado do adultério. Ali, quando Davi reconheceu, quando o profeta Natã disse que aquele homem que tinha pegado a mulher que não era dele, tinha ficado com a mulher, ele estava contando uma parábola de uma cordeirinha, mas já se referindo à mulher que Davi tinha ficado, que não era dele, que era mulher casada. Quando o profeta Natã disse: Davi, este homem que pegou esta mulher, que ficou com esta mulher, é tu, Davi. Quando ele disse isso, Davi se escancarou na presença do Senhor. Davi,
ele rasgou o seu coração na presença do Senhor e pediu misericórdia ao Senhor Deus. E ele pediu mais no Salmo 51, não se afaste de mim, não retira de mim o teu Santo Espírito. É esse tipo de coração, é esse tipo de atitude que o Senhor Jesus espera de nós hoje, independente de qual seja o pecado. Seja o pecado do adultério, seja o pecado da mentira, seja o pecado da inveja, seja o pecado do roubo, seja o pecado de orgulho, de soberba, sobre aquele pecado que a pessoa homicida, que a pessoa tira a vida do outro, qualquer outro pecado. Quando a pessoa se arrepende, confessa e deixa o pecado, ele alcança misericórdia, ele alcança perdão. Davi alcançou o perdão de Deus. Deus perdoou Davi, mas o filho que Batseba gerou dele morreu por consequência deste pecado. E outras tragédias aconteceram na casa de Davi. Mas Davi foi perdoado. Também, meus queridos amados, Deus nos deixa um alerta através desta palavra para nos dizer que independente dos nossos pecados, se nós largar, deixar de mão, abandonar, confessar ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e não pecar mais, nós também seremos perdoados. Veja o que aconteceu com aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Ela foi colocada, jogada aos pés de Jesus, para que Jesus julgasse ela, porque na lei de Moisés dizia que tal pessoa que fosse pega no ato de adultério tinha que ser apedrejada até a morte. E ali aquele monte de homens, de pessoas com pedra na mão para matar aquela mulher apedrejada. E perguntava para Jesus o que era, se Jesus não ia fazer nada, não ia falar nada. Jesus levantou a cabeça e disse para eles, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles saíram de um por um, acusados pelas suas próprias consciências, porque eles também tinham pecado. Mas Jesus queria fazer com que eles entendessem que Jesus veio, foi para perdoar também. Então, quando eles saíram de um por um, que ficou só aquela mulher aos pés de Jesus, Jesus olhou para ela e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Jesus virou para ela e disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus perdoou também o pecado daquela mulher. Porém, ele disse, vai e não peques mais. Jesus quer dizer para todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que ele perdoa a qualquer pecado, desde que seja confessado a ele, a Jesus Cristo. E se arrependa. Toda pessoa que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e diz assim, Jesus, me perdoa por todos os pecados abomináveis que eu cometi. Me perdoa, Jesus. Jesus perdoa. Jesus também cura. Jesus lava de todas aquelas manchas de pecado. Jesus faz uma obra extraordinária na vida de um pecador arrependido. E tem a salvação eterna. Porque Jesus veio para isso, mas é necessário nós confessarmos a Ele, meus queridos amados. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem anda com Jesus, jamais ele vai cair em pecado novamente, porque ele está sendo iluminado. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus quer dizer para mim e para você que todos aqueles que aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, terá salvação eterna. Somente por Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro meio de chegar a Deus, não tem outro meio de salvação. Somente pelo Senhor Jesus nós temos a salvação eterna. Somente por meio de Jesus. Porque foi Jesus Cristo que se fez Cordeiro imaculado. Foi Jesus Cristo que levou sobre aquela cruz todos os nossos pecados, se fez condenado, se fez pecador, sendo que ele mesmo é santo, puro, sem nenhuma mancha, mas ele levou tudo que nós tínhamos, tudo que nós merecia,
Ele levou sobre si só para nos dar a salvação eterna, só para nos tirar das garras de Satanás, só para perdoar os nossos pecados, só para que nós tenhamos a salvação eterna. Só para isso Jesus fez. Por isso, meus queridos amados, tudo que Jesus fez naquela cruz foi por amor de mim e de você. Então que nós venhamos a confessar a Ele, pedir perdão por todos os pecados abomináveis, reconhecer que erramos, reconhecer que somos falhos e dizer: Jesus, me lava, me purifica, me limpa, Jesus, me faz uma pessoa nova. É assim que agrada o coração de Jesus. É assim que Ele quer que eu e você façamos, meus queridos amados. É reconhecer que somos pecadores, que pecamos, que erramos, mas estamos dispostos a abandonar todo o pecado e viver uma vida santa com Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor e que Ele venha te abençoar neste dia através desta palavra, que é do trono do céu para o teu coração.